Olá a todos, meu nome é Adriana e sejam muito bem-vindos a mais um webinar do CryptoBooks, onde hoje vos irei falar como podem cumprir corretamente as vossas obrigações fiscais e preencher os vossos anexos à declaração de IRS, bem como a vossa DMS, isto é, Declaração Mensal do Imposto de Selo. Olá a todos e, tal como eu dizia, vamos aqui apresentar-vos o Guia Fiscal de Criptoativos em Portugal, com tudo o que vocês precisam de saber para o ano 2025. Mais uma vez, como todos sabem, o meu nome é Adriana, sou especialista em fiscalidade de criptoativos. E estou aqui com o CryptoBooks para vos ajudar no cumprimento das vossas obrigações fiscais sobre criptoativos em Portugal. E vocês questionam, mas como é que o CryptoBooks me pode ajudar a declarar os meus criptoativos sem erros? Muito simples, através de uma importação automática de todos os vossos dados relacionados com cripto, desde as vossas wallets, exchanges e ainda atividades on-chain, através do cálculo dos vossos ganhos, rendimentos de staking e outros proveitos, através da aplicação de regras fiscais portuguesas de forma integrada e ainda através da preparação de relatórios pré-preenchidos prontos a submeter na vossa declaração de IRS. Portanto, comecem a utilizar o CryptoBooks de forma completamente gratuita através de um dos nossos planos freemium e, quando pretenderem fazer o download dos nossos relatórios, subscrevam o plano que seja mais apropriado à vossa situação. Hoje, a nossa tabela de conteúdo irá se focar em 3 pontos muito relevantes. Primeiramente, o que declarar e quando declarar, onde? Na declaração de IRS e na declaração de imposto de selo. Posteriormente, quando e como declarar as tuas operações em cripto, novamente na declaração de IRS e na declaração de imposto de selo, e por fim, como é que o CryptoBooks te pode ajudar em todo este processo. Pois bem, sem mais demoras, comecemos a parte 1 do nosso webinar de hoje. O que declarar e quando declarar? Portugal, na atualidade, apela pela transparência fiscal, não havendo quaisquer benefícios ou exceções em vigor. Ou seja, o regime dos residentes não habituais já não se encontra em vigor. Isto é, atualmente, apenas os contribuintes que obtiveram o estatuto de residente não habitual antes de 2024 mantêm os benefícios durante o período transitório. O que isto quer dizer? Que novos residentes que anteriormente estariam sujeitos a este regime atualmente encontram-se sujeitos às regras standard. Isto é, as regras que se aplicam a qualquer pessoa que seja residente em território português. Porquê? Porque isto é a forma de Portugal se alinhar com as práticas da União Europeia, por forma a não aplicar isenções automáticas e exigindo obrigações declarativas as quais se encontrem bem definidas. Então, segundo a legislação portuguesa, o que é que deve ser considerado uma atividade cripto-tributável? Desde 2023, as obrigações fiscais para quem obteve rendimentos ou ganhos com criptoativos em Portugal são precisamente 2. Primeiramente, o preenchimento anual, uma vez por ano, da declaração de IRS para ganhos, rendimentos e ainda montantes obtidos por via das vossas atividades profissionais. Por sua vez, temos o quê? O preenchimento mensal da declaração mensal de imposto de selo. Para quê? Para comissões e transferências gratuitas. Neste âmbito, as situações objeto de reporte são as seguintes: venda de criptoativos por euros, isto é, por moeda fiduciária, troca de criptoativos por outros criptoativos, o quê? Um swap, utilização de criptoativos para pagamento de bens ou serviços, rendimentos em criptoativos, desde rendimentos obtidos através de staking, mineração ou trabalhos de freelancer, ou ainda exercícios de atividades empresariais ou profissionais com criptoativos. E cuidado, vocês devem sempre reportar quando tenham um ganho ou um custo ou qualquer benefício o qual derive de criptoativos, ok? Mesmo que este não venha a ser tributado, repito, têm sempre de reportar, têm sempre de declarar. Ou seja, aqui em 2023 tivemos o momento da mudança. Este deu-se com a aprovação da Lei 24D de 2022 e esta vem implementar o primeiro regime legal, o primeiro enquadramento legal em sede fiscal para os criptoativos. A AT aqui passou a reconhecer o que é que são, para efeitos fiscais, criptoativos e criou um regime para estes, um regime fiscal e ainda obrigações de reporte com campos próprios para os mesmos. Quais é que foram as principais alterações introduzidas? Tributação segundo uma taxa de 28%
para mais-valias de curto prazo, isto é, detidas por um período inferior a 365 dias, englobamento obrigatório para rendimentos coletáveis superiores a 78.834 euros. Note-se que aqui esta é uma regra geral que também se vai aplicar a rendimentos com cripto, ok? Isenção aplicável a mais-valias de longo prazo, isto é, mais-valias que foram detidas por um período igual ou superior a 365 dias, quando estas sejam alienadas onde? Numa plataforma registada na União Europeia, no Espaço Económico Europeu ou num país que possua um ADT, isto é, um acordo para evitar a dupla tributação, em vigor com Portugal. Ainda temos o quê? A aplicação do método FIFO para cálculo das mais-valias e ainda, como falado anteriormente, o regime dos residentes não habituais passou a limitar os seus benefícios a quem era abrangido até janeiro de 2024. Então, temos o quê? Temos várias categorias de rendimentos. Isto é genérico, ou seja, isto é uma regra genérica do IRS. Os vossos rendimentos com cripto inserem-se numa destas categorias e, conforme a categoria, vai depender e variar o anexo onde vocês devem reportar os vossos rendimentos. Ou seja, categoria G, reportado no anexo G, Q1 ou J. Categoria E, reportada no anexo J ou E, cuidado, iremos analisar esta situação à frente. Categoria B, reportada no anexo B ou J. E imposto de selo, reportado na declaração mensal de imposto de selo. Então vocês questionam, quando e como é que eu declaro as minhas operações cripto? Pois bem, primeiro passo. Vamos atender a cada anexo. Já analisámos as categorias, por isso agora temos de pensar nos anexos em si. A tua atividade de cripto deve ser declarada nos anexos específicos da declaração de IRS. Isto é da tua modelo 3. O anexo G é onde deves inserir as tuas mais-valias de curto prazo, isto é, quando tiveste os teus ativos por um período inferior a 365 dias antes de vender os mesmos, quando esta venda, esta operação tenha sido realizada através de uma exchange ou wallet com sede em Portugal. Por sua vez, utilizas o anexo G1 para mais-valias de longo prazo, isto é, quando detens os teus ativos, as tuas cripto, por um período igual ou superior a 365 dias e a venda tenha sido realizada numa exchange ou wallet com sede em Portugal. O anexo B é utilizado para quê? Para rendimentos inerentes ao teu exercício de atividade profissional ou empresarial, como por exemplo staking, mining, desde que sejam obtidos como um rendimento pago por uma entidade sediada em Portugal. Por fim, o anexo J reporta-se a rendimentos estrangeiros, isto é, obtidos de entidades fora de Portugal. Mais-valias no quadro 9.4, como iremos analisar, staking e mining, isto é, atividades profissionais, a reportar no quadro 6A, quando obtidos, novamente, entidades fora de Portugal. Como o quê? Como, por exemplo, vocês questionam, Adriana, Binance, Coinbase, Kraken. Importante, e vamos reter esta informação e ler em conjunto. Juros de lending, yield farming e outras recompensas pagas em criptoativos não são declarados como rendimento no momento de recepção, mas como mais-valias a quando a sua alienação. Ou seja, eles devem ser reportados no anexo G ou no anexo J e não no anexo B, dependendo para tal a plataforma de residência de onde obtiveram estes rendimentos. E vocês dizem, então, mas Adriana, temos aqui tantos anexos. E a declaração mensal de imposto de selo? A declaração mensal de imposto de selo é autónoma da declaração de IRS, pelo que esta deve ser entregue separadamente e, como tal, será separadamente analisada para não gerar qualquer confusão. Então, ganhos de capital, isto é, mais-valias, categoria G. G de gato. Temos o quê? Temos o anexo G, G1 e J. Tudo vai variar consoante o quê? Entre o anexo G e G1,
o que releva efetivamente é o período de detenção. Porquê? Porque ambas reportam-se a mais-valias sobre criptoativos alienados em plataformas com sede fiscal em Portugal, na União Europeia, no Espaço Económico Europeu ou num país que possua um ADT, Acordo para evitar a dupla tributação, em vigor com Portugal. Portanto, o que releva é o período de detenção. No anexo G, reportas se tiveste por um período inferior a 365 dias e no anexo G1, se tiveste por um período igual ou superior a 365 dias. Tão simples quanto isto. Além disso, estes rendimentos nunca poderão ser rendimentos profissionais, ok? Então, o que é que ocorre? Quando estes rendimentos sejam provenientes, ok, de uma plataforma que não seja sediada nestes locais, ou seja, que temos um critério territorial aqui, e além disso, tenhas tido estes rendimentos por um período de detenção inferior a 365 dias, reportas no quadro 9.4 do anexo J. E vocês dizem, e quando tive por um período de detenção superior? Ainda não existe um quadro próprio para tal reporte, mas será previsto para o anexo J, pois este é que se reporta a rendimentos provenientes de plataformas ou entidades sediadas no estrangeiro. Continuando, agora temos o anexo J. Novamente, rendimentos de plataformas estrangeiras. Mas aqui é quando vocês oferem, em face da vossa atividade profissional ou empresarial, um rendimento que venha de uma plataforma ou de uma entidade sediada fora de Portugal, da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou de um país com ADT em vigor com Portugal. Irão reportar aqui, como por exemplo, staking ou mining. Por outro lado, temos o quê? Rendimentos de capitais, categoria E. E isto torna-se importante falar. Porquê? Porque é um anexo que existe, mas que não é utilizado para reporte de rendimentos com criptoativos. E vocês questionam porquê? Porque juros, yield, staking, recompensas de airdrops não podem ser tributados e reportados segundo as regras deste anexo, porque não são percebidos como verdadeiros investimentos, uma vez que não são remunerados em euros ou qualquer outra fiat, qualquer outra moeda fiduciária. Ou seja, eles são tributados como mais-valias, ao invés de verdadeiros rendimentos. E, como tal, são reportados nos anexos próprios para os ganhos com mais-valias. Quais é que eram? G e G1, mais critérios de territorialidade, ou, se estes critérios não se perspectivarem, anexo J. Muito bem. Bem, e agora, continuando na linha da categoria B, isto é, rendimentos profissionais ou empresariais, existem dois locais onde vocês podem proceder ao reporte dos mesmos. Anexo B ou anexo J. E o que é que vai variar? Eu irei reportar no anexo B se eu recebi estes rendimentos através de uma plataforma sediada em Portugal ou de uma contraparte que seja sediada em Portugal. Por outro lado, eu utilizarei o anexo J e a sua tabela 6A se a minha contraparte ou a plataforma que me vai pagar, pela qual eu ofiro estes rendimentos, for estrangeira. Como eu disse, de forma separada temos o imposto do selo, uma obrigação de reporte mensal. O imposto do selo é autónomo, ou seja, independente, completamente independente, da modelo 3, da nossa declaração de IRS. Ele aplica-se a transferências gratuitas de cripto, a comissões em cripto pagas por residentes fiscais em Portugal e deve ser submetido não segundo um prazo anual, mas segundo uma frequência mensal. Isto é, temos de pagar e submeter esta declaração até dia 20 do mês seguinte a estas operações. Ok? E aqui temos essencialmente duas operações a considerar. O primeiro tipo de operações a considerar são transferências gratuitas, as quais são tributadas a 10%. Ok? E um exemplo dessas transferências são o quê? Transferências resultantes de presentes em cripto, transferências de cripto para terceiros sem qualquer contraprestação, airdrops gratuitos e muitos outros. Aqui
temos 3 pontos a considerar. O imposto que se irá aplicar será 10% do valor de mercado. Mas o imposto não se aplica sempre, ok? Quando temos estas operações, o reporte é sempre obrigatório, mas apenas serão tributadas se o valor mensal exceder os 500 euros, ok? Caso contrário, são reportadas, mas não são tributadas. Excedendo os 500 euros, são tributadas e o imposto, os 10%, aplica sobre o valor de mercado, ok? O erro comum aqui, nestas situações, é a omissão de transferências de cripto gratuitas entre diferentes wallets, quando não tenha ocorrido qualquer compensação. O que acontece? Pode não ter havido ganho, mas o reporte continua a ser obrigatório. A outra situação que vos falava são comissões. Nestas situações de comissões, o imposto é de 4% sobre o valor da comissão, ok? E é aplicável a casos, a pagamentos de comissões ou FIIs em transações cripto a intermediários ou plataformas como o quê? Exchanges, brokers, prestadores de serviços. E abrange 2 tipos de comissões. As implícitas, que são o quê? Comissões de spread, por exemplo, e ainda as explícitas, nomeadamente comissões de trading apresentadas de forma independente. Aqui há uma consideração e um cuidado que têm de ter. O imposto não se vai aplicar ao total das vossas transações, mas à quantidade de comissões que vocês tiveram. E aqui vão aplicar a taxa de 4% de imposto de selo. O erro comum nestas situações é não declarar comissões de conversões de cripto para cripto, as quais devem ser declaradas mesmo que não tenha havido câmbio para euros. Fazendo aqui um pequeno recap dos passos segundo os guias do CryptoBooks. Atualmente, no nosso website já dispomos de guias inerentes a cada um dos anexos. 4 guias essenciais, os quais devem ler, pois são muito complexos e relevantes. Então temos o guia referente ao anexo GG1, o que os ajudará a distinguir as mais-valias quando têm por 365 dias ou mais, ou por um período inferior a este, e estas são provenientes de plataformas ou intermediários situados em Portugal, na União Europeia, no Espaço Económico Europeu ou num país com ADT em vigor com Portugal. Anexo B, rendimentos profissionais e empresariais, quando obtidos segundo os critérios de territorialidade previamente falados. Anexo J, mais-valias e anexos de rendimentos profissionais ou empresariais obtidos de plataformas ou contrapartes estrangeiras. E ainda como declarar e preencher a vossa declaração mensal de imposto de selo. Dando aqui um amiré do vosso calendário fiscal e as obrigações de reporte e pagamento, o ano fiscal inicia-se a 1 de janeiro e termina a 31 de dezembro. O prazo para a entrega da declaração de IRS vai de 1 de abril a 30 de junho. E esta reporta só o ano fiscal anterior, isto é, entre 1 de abril e 30 de junho de 2025, têm que entregar a vossa declaração de IRS de 2024. E o prazo para pagamento do vosso IRS, caso haja imposto devido, é dia 31 de agosto. Por sua vez, quanto à declaração mensal de imposto de selo, devem declarar este e pagar mensalmente. Isto é, até ao dia 20 do mês seguinte às operações, devem declará-las e pagá-las. E vocês questionam, como é que o CryptoBooks pode tornar tudo mais simples? O CryptoBooks foi desenvolvido de forma específica para o regime fiscal português, pelo que permite importar os vossos dados com uma segurança máxima. Isto é, nunca pedimos qualquer chave privada e só pretendemos ter acesso para informações de leitura, nada mais. Conseguimos ainda integrar todas as vossas wallets e exchanges e aplicamos o método de cálculo correto exigido pela autoridade tributária, isto é, o método FIFO. Conseguimos separar os vossos ganhos de curto e longo prazo e classificar os vossos rendimentos segundo as regras em vigor, pelo que não haverá qualquer erro na classificação dos mesmos. Além disso, procedemos à conversão para euros de todos os vossos rendimentos segundo as taxas oficiais publicadas pelo Banco de Portugal. Por fim, preparamos e descarregamos os relatórios fiscais já pré-preenchidos, os quais vocês já têm que guardar
e utilizar para submeterem a vossa declaração de IRS, isto é, para preencherem os vossos anexos. Além disso, em caso de inspeção ou qualquer outra situação, terão toda a informação exigida pela AT, para que não haja qualquer problema. Mas, como eu dizia, têm os relatórios essenciais para a vossa declaração de IRS, isto é, os anexos G, G1, B e J, bem como a vossa declaração mensal de imposto de selo pré-preenchida e mais, os relatórios complementares que eu falava, relatórios de saldos, de mais-valias, taxas e comissões, todas as transações, rendimentos e ainda uma nota técnica explicativa, muito importante para quaisquer dúvidas que possam surgir. Portanto, comecem a utilizar o CryptoBooks gratuitamente e organizem a vossa vida fiscal com toda a tranquilidade e segurança. E, para vocês que assistiram a este vídeo, temos uma oferta especial de 35% de desconto em todos os planos, através do código CBPT2025, o qual se encontra válido para os primeiros 50 utilizadores. Por isso, subscrevam o nosso canal, pois terão sempre, ou talvez não, mas isso ficará a vosso cargo descobrirem e assistindo aos nossos vídeos, mas também para vos ajudar a orientar a vossa vida fiscal. Obrigada pela atenção e o CryptoBooks está aqui para vos ajudar.